Ok, ok, muito bom. Seja bem-vindo e bem-vinda ao mundo das maravilhas. Pastor, mas que mundo das maravilhas é esse? Nós estamos só na terceira aula para você conhecer o mundo das maravilhas, para você desfrutar isso. E como você já sabe, eu sou o pastor Marcos Alvim e o tema de hoje é meu propósito nessa realidade. Então, nós estamos em uma série, uma sequência. A primeira, nós falamos sobre identidade. Na segundo momento, que é na aula anterior, nós demos uma ênfase em quem você é, a visão que você tem da realidade, e agora você nasceu. E agora, a minha intenção é que você entenda o seu propósito nessa realidade. E essa palavra propósito, ela é muito interessante, porque nós temos que responder três coisas na vida. Primeira coisa, nós temos que responder: quem sou eu? Segunda coisa, você já ouviu a voz de Deus? É na próxima aula. E essa agora é a terceira pergunta que você precisa responder: qual é o seu propósito? Por que você nasceu? Essa é a pergunta. Por que você está aqui? Qual é o objetivo? Tem gente por aí, alguns cientistas, que dizem assim: nós viemos do nada, estamos aqui para nada e vamos para lugar nenhum. Você acredita nisso? Qual é o seu propósito? Vamos entender propósito como a ideia de um porquê. O que eu estou fazendo aqui? Então, qual é o meu propósito nessa realidade? Então, nós vamos falar um pouco da realidade e vamos falar do propósito. Mas olha que interessante. Você está vendo aí atrás balões, né? Balões de ar quente. São um balão de ar quente. São incríveis. Eles são a primeira máquina voadora que se tem, que está disponível aí. Eu fico pensando, porque eles são incríveis. É uma estrutura enorme que coloca fogo e voa. E como que voa um negócio desse, né? É incrível porque esses homens aqui, o Jean François e o François Laurent, eles foram o primeiro a conduzir um balão, a ter um balão dirigido no dia 21 de novembro de 1798. Você mesmo pode pesquisar aí na internet, você pode ver curiosidades sobre os balões, mas em 1783, quero dizer, exatamente 15 anos depois de iniciar o tempo do fim, se você é adventista, você vai entender o que eu estou falando. Exatamente 15 anos depois, em que a ciência ia se multiplicar, esses homens voaram. Eles foram os primeiros a conduzir um balão, uma aeronave. E olha que interessante. Essa aeronave, ela tem uma estrutura diferente. Imagina, né? Ela tem uma estrutura, ela é conhecida como um aerostato. O que é um aerostato? É algo que tem um ar mais quente do que o de fora. Então, ela funciona assim. Essa parte grande aí, amarela, é o envelope. E aqui você vai ver o cesto, né? E tem ali a estrutura e onde são os queimadores, que é onde acontece sobe o propano, esse gás ele é queimado e o ar quente enche o balão. Esse ar tem que ser 60% mais quente do que o ar de fora. Ele fica leve e ele passa a flutuar. É assim que funciona um balão. É muito interessante o balão. Ele tem, assim, muita adesão. Hoje em dia, ele é usado apenas para fins de recreação, turismo, né? Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é o propósito do balão de ar quente? Qual é o propósito dele? Para que que ele serve?
Essa é a ideia de propósito que eu quero entregar para você. Qual é o propósito do balão de ar quente? Vou fazer mais uma outra pergunta aqui. Quando é que o balão de ar quente fica feliz? Quando é que ele se sente completo? Quando é que ele se sente satisfeito? Imagina um balão. Para pensar. Quando é que ele está realizando o seu propósito? Quando é que, imagina que o balão tem capacidade de se sentir feliz? Quando é que ele se sente feliz? Que ele se sente completo, satisfeito? É para você pensar apenas. Guarda aí no seu coração. É para você pensar. Imagina. Eu quero responder isso lá atrás. Eu quero mostrar para você que existe um vínculo entre propósito e felicidade. Não tem como você ser feliz se não estiver vinculado com o seu propósito. Olha que interessante, mais essas curiosidades. O cosmo. Lá atrás, os gregos, eles entenderam essa palavra cosmos, é o universo, é tudo que existe, né? E os gregos, eles entendiam algo interessante. Quando eles chegaram à ideia de cosmos, eles entendiam que tudo tem o seu lugar, tudo foi criado e tudo tinha uma finalidade. Ao executar essa finalidade, se acontecia a felicidade. Olha que interessante. Eu vou te mostrar uma palavra grega, que é essa aqui, ó, eudaimonia. Essa palavra eudaimonia, ela é muito interessante, porque a eudaimonia é o objetivo de cada criatura, de cada ser humano, ok? O que é então, pastor, eudaimonia? Esse termo foi muito usado por esse homem, é Aristóteles, e ele diz o seguinte, que a eudaimonia é o alcance da felicidade como finalidade moral. Ou seja, a pessoa tem eudaimonia, ela tem eudaimonia quando ela alcança o seu propósito. E isso é a finalidade moral dele. Eu lembro que eu ouvi algumas palestras sobre isso aí. Tem um homem chamado Clóvis de Barro Filho, ele está aí no YouTube, e ele fala, né? Eu tenho esse livro em casa, assim falava Zaratustra. E ele diz assim que Zaratustra, ele fala assim, olha, quando você encontrar o seu lugar no universo, quando você achar para que você serve, você alcançou a eudaimonia, você alcançou felicidade, você atingiu a finalidade. Não recue. Fique ali. Agora você entendeu? Não mude, não desista. Seja especialista nisso. Não recue ante qualquer pretexto. E aí Clóvis de Barro, ele diz assim, que o pai dele dizia para ele: "Meu filho, para trás, nem para pegar impulso". E isso significa que ele encontrou o seu propósito. O fato de encontrar o seu propósito faz com que a pessoa seja feliz. Isso é interessante. Então, qual é o seu lugar no universo? Para pensar. Qual é o seu lugar no universo? Para que você serve, filho? Da onde que você tem bases? Qual é a sua finalidade nesse universo? Eu quero apresentar para vocês alguma realidade para construir o seu propósito. Existe a realidade do mundo. Isso é óbvio. Você nasceu nesse mundo, no planeta Terra. Quando esse mundo foi criado, ele era perfeito, incrível, maravilhoso. Ele saiu direto das mãos de Deus, estava tudo certo. E aí você conhece a história, o casal se virou contra Deus e obedeceu o inimigo de Deus e veio destruição para o mundo. E agora o mundo está em chamas. Essa é uma realidade. O mundo está em chamas.
É destruição para todos os lados. E logo, logo ele vai deixar de existir. Isso é uma realidade. Existe uma outra realidade dentro desse princípio, que é a realidade do grande conflito. O que é o grande conflito, pastor? Já que o mundo saiu do controle 100% de Deus, porque entrou o pecado e Deus está fazendo um processo de restauração. Agora existe o bem e existe o mal. E o bem e o mal estão lutando contra você. Ele quer acabar com a sua vida. Isso é real, isso é a verdade. Você precisa decidir o seu lugar nesse grande conflito. Começa por aqui. O seu primeiro propósito é descobrir o seu lugar no grande conflito. Está entendendo o que eu estou falando? O seu lugar no grande conflito. De que lado você vai estar? Pastor, eu quero estar do lado do bem. Quem quer estar do lado do bem? Ótimo, eu também. Então, o seu propósito está vinculado de que lado você quer estar no grande conflito. Isso é crucial. E olha que interessante, o seu propósito deve estar na busca por levar as pessoas a um mundo melhor. Se o seu lado é o lado de Deus. Se o seu propósito é servir a Deus. Se o seu propósito é viver o mundo das maravilhas. Eu estou aqui nessa série apresentando para você o mundo das maravilhas. Então, essa é uma realidade. Você agora tem esse propósito. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ela tem esse propósito, se ela estiver do lado de Deus. Qual o propósito, pastor? O propósito é ensinar as pessoas, é levar o conhecimento da salvação, é apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Qualquer área da sua vida, pastor, mas o propósito da vida não é profissão. Eu estou entregando para você a essência, o mundo das maravilhas. Então, aqui está a essência do propósito. Agora, nós vamos ampliar agora. Pastor, eu quero descobrir o meu propósito. Qual é o meu, ó, o propósito de alguém? Ele pode estar vinculado a uma ou às 5 áreas da vida do ser humano. Porque se o meu objetivo, que é do lado do bem, o meu objetivo é fazer a vontade de Deus, é levar pessoas para o mundo, então eu tenho que entregar, eu tenho que ajudar essas pessoas pelo poder de Deus a ir para o mundo melhor. E esse mundo melhor eu chamo de o mundo das maravilhas, que começa aqui, ó. Começa na mente, começa no seu cérebro. O céu, ele pode ser desfrutado aqui. Amém? Então, são 5 áreas. Quais são as áreas? Área espiritual, área mental, área física, área social e área financeira. Essas são as áreas que eu estudo há 23 anos. São 23 anos que eu estudo essas áreas com intencionalidade. Eu procuro ser um especialista generalista. Eu gosto disso. Eu gosto de pesquisar na área espiritual, a Bíblia, né, a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a mente humana. Eu gosto de estudar o corpo físico. Eu gosto de estudar a interação com as outras pessoas. Eu gosto de estudar sobre finanças. Você que me acompanha aqui no canal, você vai em playlist e você vai ver 10 séries Pode Transformar. E cada uma delas, cada uma segue essa sequência. Então, a primeira eu vou falar sobre saúde espiritual, depois saúde mental, saúde física, saúde social e saúde financeira. São conteúdos muito interessantes, então você pode assistir, você pode ouvir, você vai gostar, tá bom? E olha só, então o seu propósito, por exemplo, eu estou falando com um jovem e o jovem sentiu no coração que ele quer ser pastor. Então, o seu propósito é na área espiritual, focado na área espiritual. Mas você pode ajudar elas em todas essas outras áreas, porque eu também sou pastor e eu gosto de ajudar em todas essas outras áreas. Às vezes, eu estou conversando com alguém que quer fazer psicologia. Bom, é a área mental. Quer fazer medicina, área física.
quer trabalhar com pessoas, né? Área social, e isso é amplo. Quer trabalhar com dinheiro, com contabilidade, enfim, você pode identificar o seu propósito em alguma dessas áreas. Pastor, então, como identificar o meu propósito na prática? Olha a sequência do raciocínio. O mundo está em chamas, existe um grande conflito. Então, o seu propósito sempre tem que começar com essa realidade, com a realidade de que existe um conflito entre o bem e o mal. Estar do lado do bem é estar do lado de Jesus para oferecer a vida eterna para as pessoas. Então, se você vai ser um psicólogo, é isso aí, ofereça a vida eterna para as pessoas em qualquer área da sua vida. Deus vai te dar os caminhos. Mas, pastor, eu tenho dúvida do meu propósito. Para que eu fui criado, pastor? Para que eu fui criado? Ah, como descobrir o meu propósito? Então, eu quero entregar para você algumas ideias olhando essa mensagem aqui. Ideia número 1. O que arde seu coração? Às vezes, você gosta de cantar, isso arde seu coração. Então, se especializa nessa área. Isso pode ser saúde espiritual e saúde mental também. Às vezes, você tem vontade de ajudar as pessoas, de beneficiar as pessoas, de cuidar das pessoas. Você tem que orar a Deus para Ele falar para você para que você foi criado. O que eu estou te oferecendo são ideias para você organizar as coisas. E agora, arde o seu coração. Segundo ponto, experiência pessoal. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma experiência pessoal. Legal? Eu tive uma experiência de sofrimento aos 13 anos de idade. De 0 a 13 anos de idade, tive uma experiência muito complexa, muito ruim. E eu cheguei a níveis de pânico, de depressão, de ansiedade. Eu fui diagnosticado com muitos problemas mentais. Mas no final, Deus me curou. Com 13 anos de idade, Deus me curou. E quando ele me curou, eu queria contar para as pessoas a cura que Deus fez em mim. E assim desenvolvi um propósito, porque Deus me transformou um dia. Essa experiência pessoal que eu tive, agora eu estou aqui produzindo para entregar para você. Então, o propósito ele sempre vai estar vinculado com isso. Eu quero trabalhar de forma integral. Você pode ser mais especializado, mas tem que ser algo que você vai fazer, que vai levar Jesus para as pessoas, para levar elas a querer um mundo melhor, e ao mesmo tempo você vai ganhar a sua vida. Mas tem que ser uma coisa que você faz por amor, que você faria de graça. Por exemplo, eu amo falar, ensinar, entregar conteúdo. Isso é o meu propósito. E eu faço isso de graça. Se a igreja que hoje eu sirvo, a igreja adventista, se ela me demitir, eu vou continuar fazendo isso, nem que eu more embaixo da ponte, mas eu vou fazer isso porque isso é minha vida, isso é a minha felicidade. É incrível como eu entendo tudo o que eu falo. Dizia o Clóvis lá, eu gosto de me ouvir falando, mas não é uma questão de me achar, é uma questão que eu fui achado e eu sou feliz realizando esse propósito. Eu me sinto feliz quando eu entrego para você conteúdo de alta qualidade. Tá claro para você? Então, dentro dessa perspectiva, você já entendeu algo muito importante. Com 13 anos de idade, eu recebi essa mensagem de Deus. E eu gostaria de ir encerrando com esse verso da Bíblia. Está lá em Lucas, capítulo 1, verso 76 a 79. Um dia nasceu um menino, e o pai do menino, Zacarias, ele fala isso aí. O texto diz assim: me acompanhe. E você, menino, será chamado profeta do Deus Altíssimo, e irá diante do Senhor
a fim de preparar-lhe o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus o conhecimento, a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos pelo caminho da paz. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse verso, só vou colocar uma cor. Você vai perceber que na hora que o menino nasce, é o tema anterior. Eu falo sobre o menino, uma criança. Na hora que a criança nasce, ela recebe uma missão. Todos que chegam no universo, todos que chegam no mundo, eles chegam para uma missão, para um propósito. Claro, e você deve concordar comigo, o balão aqui, o balão ali, ele foi criado para subir, para ir para o céu. Então, o menino, ele nasceu para ser profeta. Qual é a função do profeta? Ele vai ir adiante do Senhor. Ele vai preparar o caminho. O foco dele é anunciar ao povo o conhecimento da salvação. Ele vai anunciar para o povo o perdão dos seus pecados. Ele vai iluminar as pessoas, aquelas que andam na sombra da morte. Ele vai mostrar para as pessoas a paz. Esse é o propósito. Esse jovem cresceu, João Batista, a vida inteira dele, ele fez isso. E isso leva em consideração que isso é um propósito. Ele deu a sua vida por esse propósito. Ele foi decapitado. E Deus vai recompensá-lo no último dia. Deus vai levá-lo para o céu. Amém? Então, olha que interessante que eu quero lhe mostrar. João Batista, esse homem aí, ele dedicou a vida inteira por esse propósito. A vida inteira. As pessoas falavam coisas para ele, ele ignorava, não importa, eu estou realizando o meu propósito. Ele é feliz na realização do seu propósito. Aqui está o símbolo. Desde o momento que ele nasceu, cresceu, os pais ensinando para ele 24 horas por dia a Bíblia que ele ia pregar, depois ele pregando, depois ele preso, e ele entrega a vida dele por esse propósito. E a felicidade de João é realizar esse propósito. Então, atenção, olha para mim. Eu tenho uma filhinha. No vídeo anterior você vê a foto dela. A minha filha, eu falo para ela todo dia: você vai ser profetisa do Senhor. Você vai ser uma mensageira. Você vai ser aquela que vai ensinar as profecias. Exatamente como Zacarias e a sua esposa Isabel ensinavam João Batista. Desde pequenininho ele entendeu isso. Pastor, mas ninguém nunca disse para mim o meu propósito. Beleza, estou dizendo agora. Você vai entender melhor o seu propósito. Olha que interessante. Fazendo um resumo agora, para ir fechando. O propósito, a realidade de propósito, ela envolve você encontrar o seu lugar. Para você encontrar o seu lugar, você tem que observar, número um, a situação. Número dois, a sua atuação. Número três, a sua satisfação. Guarde essas palavras. O que é a situação? É o cenário global. Qual é a sua atuação? O que você vai fazer a cada dia? Eu estou chamando aqui pessoas para fazer um ministério de publicação, para comportar. E não importa o que você vai fazer, a sua atuação tem que ser intencional. Você tem que estar atuando naquilo ou se preparando para atuar naquilo. É 24 horas por dia. Não tem distração quando você conhece o seu propósito. Eu estou focado aqui em produzir conteúdo, em te ajudar. E isso me dá satisfação. Eu me sinto feliz.
Então, pastor, qual é a sua atuação? A minha atuação é essa aqui. Qual é o propósito do pastor Marcos? Qual é o propósito meu? É transformar a vida das pessoas com amor e sabedoria, de forma simples, prática e divertida. Eu gosto disso. Eu gosto de transformar a vida das pessoas. Todos temos uma missão. Pastor, tem gente que tem a mesma missão que o senhor? Claro. Por que, pastor, que você quer transformar a vida das pessoas? Eu quero transformar a vida das pessoas porque elas perderam a imagem e semelhança de Deus e elas precisam ser transformadas para ir para o céu. E a transformação começa aqui, ó. Lá em Romanos 12, 1 e 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o meu objetivo é transformar a vida das pessoas. E olha só que incrível. Qual é o propósito do balão de ar quente? Levar as pessoas para o céu. Esse é o propósito. O balão de ar quente só vai ser feliz se ele estiver indo para o céu. Se ele estiver voando, se ele estiver flutuando. Ele foi criado para isso. Você foi criado para um propósito. Ir para o céu, todo mundo foi criado para ir para o céu. Você foi criado para isso. Então, pastor, quando o balão de ar quente fica feliz, completo, satisfeito, quando ele está no céu com as pessoas. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Então, pastor, no final das contas, para eu entender o meu propósito, eu tenho que estar vinculado com o Criador. Claro, Deus ele criou você e ele vai falar para você qual é o seu propósito. Na próxima aula eu vou falar sobre ouvir a voz de Deus, para que ele fale para você qual é o seu propósito e vai seguir essa linha que eu entreguei para você, tá bom? Eu gostaria de orar para que Deus abençoasse cada vez mais você, que você entendesse o seu propósito e creia, o seu propósito é parecido com o meu, é levar as pessoas para o céu, é parecido com o balão. Ok? Eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Oremos, querido e amado Pai Celestial. É bom saber que o Senhor tem sonhos para cada um de nós. Quando alguém nasce no universo, ele já nasceu com um propósito, com um objetivo. Nós fomos criados por ti, para ti, para viver contigo, através de ti, Senhor. Que Cristo Jesus transforme a nossa vida e que vivamos o propósito dele. Em nome de Jesus, amém, amém.